Em relação ao Botafogo, né? Se o Botafogo perder esse título, na minha opinião, vai ser a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro, né? Um time que fez o melhor primeiro turno da história, fez o melhor primeiro... Nenhum clube na história do Brasileirão, na história dos pontos corridos, fez um primeiro turno tão brilhante como o Botafogo e caiu no segundo turno drasticamente de posição, né? Na verdade, posição não, porque persiste na liderança, mas de desempenho. Teve N situações que aconteceram no meio do caminho. O Luiz Castro saiu, foi lá pro Al Nassr e desmoronou. Veio o Bruno Lage, que não se encontrou. E a decisão do John Textor, de quem gere o futebol do Botafogo, na minha visão, foi errada, foi equivocada. O Lúcio Flávio, que faz parte da comissão técnica permanente do Botafogo, não era o cara, na minha visão, mais preparado para assumir essa batuta. Tanto é que o desempenho do Botafogo sob o comando do Luiz Castro é de time que está brigando para não cair, né? Nos últimos 4 jogos foram 4 derrotas. Perdeu para o Cuiabá no Newton Santos, tomou aquela virada histórica para o Palmeiras de 4-3, quando terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0 e toma virada para 4-3 no segundo, também no Newton Santos, perde o clássico para o Vasco da Gama em São Januário por 1-0, não jogando nada, e ontem, mais uma vez, jogando no Rio de Janeiro, em São Januário. Vale frisar que o Newton Santos, que a casa do Botafogo estava cedida para shows, por isso o Botafogo teve que mandar o seu jogo ontem contra o Grêmio em São Januário, lá mesmo no Rio de Janeiro, e toma mais uma virada histórica, né? No início do segundo tempo chegou a fazer 3-1 no marcador, e depois com o show de Luizito Soares, no meu ver, o grande craque aí do futebol brasileiro, faz 3 gols e ajuda o Grêmio a virar para 4-3, e o Grêmio se coloca na briga pelo título, hein? Se coloca na briga pelo título, chegou aos mesmos 59 pontos do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo ainda tem um jogo a menos, é a carta na manga que o Botafogo tem, só que não vai ser uma parada fácil não, muito pelo contrário. No próximo domingo joga contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, e o jogo atrasado que ele tem é contra o Fortaleza lá no Ceará. E tem jogos pesados aí pela frente. Já o Grêmio, no meu ver, tem uma tabela um pouco mais acessível comparada ao do Botafogo, comparada até do Palmeiras. Porque na próxima rodada o Grêmio pega o Corinthians, que está em frangalhos, caindo pelas tabelas também. O jogo vai ser lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, que provavelmente vai estar lotada, ainda mais depois dessa virada histórica de ontem sobre o Botafogo. Aí para mim vem talvez o jogo mais enjoado, que vai ser contra o Grêmio, aliás, do Grêmio contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte na semana que vem. Aí na antepenúltima rodada, Goiás, e na penúltima rodada, Vasco, ambos em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E na última rodada, ele joga fora contra o Fluminense no Maracanã. Em tese, tem tudo para ser um jogo fácil, porque provavelmente vai ter rival histórico do Fluminense envolvido nessa briga pelo título. O próprio Botafogo e o Flamengo. E aí, provavelmente, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, que já vai estar com o pensamento voltado para o Mundial, lá no final de dezembro, vai entrar com o time reserva. Então pode ser que seja um jogo teoricamente fácil pro Grêmio. Então, analisando a tabela aí do Botafogo, do Grêmio, até mesmo do Flamengo, do Palmeiras, no meu ver, essas jornadas finais, pelo que eu pude analisar na minha modesta opinião, tá um pouco mais acessível aí pro Grêmio, né? Então é a chance que o Grêmio tem, ainda mais depois dessa virada histórica de ontem, chegou na 5ª vitória seguida, chegou dos mesmos 59 pontos do Botafogo e tem jogos aí acessíveis pela frente. Vale frisar que a última conquista de brasileiro do Grêmio foi lá em 1996, foi o bicampeonato, e de lá para cá não mais ganhou o título brasileiro, né? O título mais importante aqui do nosso futebol nacional. E bora ver o que é que nos aguarda nessas rodadas finais. E o Botafogo, que fez o melhor primeiro turno da história, chegou a ter 14 pontos de vantagem para o segundo colocado. No momento tá tudo igual, né? 59 pontos para ele, 59 pontos pro Grêmio, 59 pontos pro Palmeiras. O Flamengo tem jogo a menos, pode chegar. E se o Botafogo perder esse título, na minha opinião, vai ser a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro. Já teve viradas, né? Em 2009 o Palmeiras estava com muito ponto à frente do segundo colocado, e no final das contas quem ganhou foi o Flamengo. Em 2020 o São Paulo chegou a ter 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e no final das contas o próprio Flamengo foi o campeão. Mas nunca na história dos pontos corridos uma equipe chegou a ter
14 pontos de vantagem pro segundo colocado, fez o melhor primeiro turno da história e no final perdeu o título. Isso nunca aconteceu. Por isso que, na minha opinião, se o Botafogo perder esse título, vai ser, sim, na minha opinião, a maior pipocada da história do Botafogo e a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então tá aí. Eram os assuntos que tínhamos para falar aqui do